Deixa eu me organizar aqui. Nós estamos na campanha, quem sabe o tema da campanha que nós temos trabalhado? Alguém sabe? A grande família de Deus. Eu queria começar lendo aqui o versículo de Efésios 2:19, que é o tema da campanha, que é o versículo tema da campanha. Tem muita gente que eu estou vendo aqui hoje, que eu quase não vejo ultimamente. Normalmente eu venho ao culto aos domingos à noite, né? Então eu tive o prazer de abraçar aqui algumas pessoas que eu já não vejo há algum tempo. Bom, esse versículo ele fala que, portanto, vocês já não são mais estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Paulo está dizendo aqui que, depois que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador, nós não somos apenas cidadãos do reino, mas nós nos tornamos também membros da família de Deus. E aí, quando nós vamos caminhando, né, um pouquinho mais na palavra, mais a fundo na palavra, nós vemos que, além dele nos colocar na família dele, Efésios 1:5 fala que... Coloca aí para mim, por favor. O 5, põe o 5, isso. Fala que o Senhor nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Cristo Jesus. Fala que o Senhor nos predestinou. Predestinou significa que Ele nos escolheu, que Ele nos chamou, que Ele nos elegeu, nos designou. Para quem? Para si próprio. E com qual objetivo que Ele fez isso? Para nos adotar como filhos dEle. E aí, se nós voltarmos no versículo 4, ele fala, por que Deus fez isso conosco? Verso 4. Fala que, porque Deus nos amou, antes de criar o mundo, Ele nos escolheu e Ele nos adotou como filhos. É um prazer para nós, uma honra para nós. Não basta apenas sermos cidadãos do reino, mas o Senhor nos coloca como membros da sua família e Ele nos adota como filhos. Eu acho interessante a gente pensar sobre isso, porque vocês concordam comigo que, quando a gente fala sobre isso, nós estamos falando que Deus, Ele apenas não nos salvou para nos deixar livre da condenação eterna. Ele poderia ter feito isso, vocês concordam comigo? Deus poderia ter nos salvado apenas da condenação eterna e não nos adotar como filhos, e não colocar a gente dentro da família dele, e nos deixarmos distantes dele. Mas ele quis relacionamento conosco, ele quis intimidade conosco. Nós fazemos assim, tem muita gente que fala, eu vou perdoar, eu vou obedecer, mas depois eu não quero mais falar com aquela pessoa. Quem já perdoou assim? Precisa levantar a mão, não. Mas você fala, eu não quero muita intimidade com essa pessoa mais. Deus não, querido. Deus perdoou a mim e a você, e Ele diz, eu quero intimidade com você. E além dele nos tornar filhos dele, Deus, além dele nos adotar como filho deles, Paulo fala lá em Efésios 15, que toda a família nos céus e debaixo da terra, na terra, recebe o nome de Deus. O Senhor nos adotou e Ele colocou o seu nome sobre nós. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos adotados como filhos e nós recebemos o nome de Deus sobre nós. Nós carregamos o nome de Deus sobre nós. Isso é motivo de alegria. Isso é motivo de muita esperança. Isso é motivo de que, quando as coisas não estão bem na nossa vida, nós podemos voltar os nossos olhos para isso e nos alegrarmos. E não para por aí. Além dele nos perdoar, de nos tornarmos cidadãos do reino, além dele nos inserir na família de Deus, além dele nos adotar como filhos, além dele colocar o seu nome sobre nós, Romanos 8,15 diz que
O Espírito, Deus nos adotou com o espírito de adoção. E por meio desse espírito, nós podemos chamar Deus de Abba, Pai. Nós podemos chamar a Deus de Abba, Pai. Eu estava vendo outro dia que os discípulos, quando foram pedir para Jesus para ensinar ele, Jesus ensina-nos a orar. Jesus, ele começa dizendo, ensinando para os discípulos como eles deveriam se achegar a Deus. E como é que ele começa a oração? Pai nosso. Ele começa falando, Pai nosso. E aquilo, queridos, para quem não sabe, era um escândalo para os judeus. Porque os judeus, eles criam no Deus Todo-Poderoso, o El Elohim. Eles criam no Deus Criador dos céus e da terra. Está certo, ele é isso tudo. Mas como que eu posso chamar esse Deus Todo-Poderoso de Pai? E Paulo, lá em Romanos 8,15, ele vai um pouquinho mais fundo que Jesus, né? Jesus fala Pai e Paulo fala Papai. Abba é Pai e Pai. Papai é um lugar de intimidade. Então, meus queridos, eu gosto sempre de lembrar que a salvação, ela não acontece apenas para nos livrar da condenação eterna. Mas a salvação é um convite para a comunhão com Deus. Fala comigo assim, a salvação é um convite para a comunhão com Deus. Deus te chama para ter comunhão com Ele. Deus não nos quer distante, queridos. Deus nos quer próximos. Por isso que Ele nos adota como filhos, por isso que Ele põe o nome dEle sobre nós e Ele diz, pode me chamar de Pai, de Abba. Nós não recebemos espírito de orfandade, como Paulo diz lá em Romanos 8, mas nós recebemos o espírito de adoção, onde nós podemos chamar Deus de Abba, Abba Pai. E aí vocês concordam comigo que todo filho é necessário que ele conheça o pai? Vocês concordam comigo? Todos os filhos, eles precisam conhecer o pai. Eu não sei se vocês concordam comigo ou não, que tem muitas pessoas, muitos crentes, muitas pessoas que dizem que são cristãos e que eles conhecem a Deus como Salvador, mas eles desfrutam um pouco da intimidade com Deus. Vocês concordam comigo? Eu não quero ser esse tipo de crente, amém? De cristão. Mas eu quero ser um cristão que desfruta dessa paternidade, que tem essa intimidade com Deus. Esse lugar de estar próximo dEle. Paulo, lá em Colossenses 3,10, ele fala que nós seremos renovados à medida que nós conhecemos a Deus, o nosso Criador. Nós seremos renovados, modificados, transformados, à medida que nós conhecermos o nosso Criador. E aí ele ainda completa, então nós seremos semelhantes a Ele. Para sermos semelhantes a Ele, nós precisamos entrar nessa jornada, nesse lugar de relacionamento constante com o Senhor. C.S. Lewis tem um livro que chama O Problema do Sofrimento. E ele diz assim, nós sabemos o quanto uma pessoa conhece de Deus pela forma como ela atravessa o sofrimento. Querem que eu repita? Nós sabemos o quanto uma pessoa conhece de Deus pela forma como ela atravessa um sofrimento. A forma como eu atravesso uma tempestade, a forma como eu atravesso um diagnóstico de morte, a forma como eu atravesso um deserto que parece que não tem fim, a forma que eu atravesso uma demora na resposta de Deus. Oro, e a resposta não vem. A forma como eu atravesso um não de Deus, o silêncio de Deus. A forma como nós atravessamos essas adversidades da vida revela o quanto nós conhecemos do nosso Senhor. Se ao atravessarmos tudo isso,
nós vamos, como resultado, nos tornar mais dependentes dele, ou nós vamos ficar decepcionados, chateados, magoados, e vamos deixar Deus de lado, ou então um Deus distante. Ou seja, queridos, o que nos mantém firmes na família de Deus é o quanto nós conhecemos do nosso Pai. Amém? 1 Pedro 5, 7 fala: entregue, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque é ele quem tem cuidado de você. Lance sobre ele, entregue a ele, entregue em suas mãos. E aí eu queria chamar aqui a atenção de vocês, porque nós focamos muito no lançar. Vamos lançar a nossa ansiedade no Senhor, porque Ele está dizendo isso. Eu queria trazer aqui para vocês que o foco maior desse versículo é porque é Ele quem cuida de você. Você só consegue entregar nas mãos do Senhor as suas ansiedades se você souber quem é Ele quem cuida de você. É Ele quem cuida de você e isso te faz entregar os seus medos, as suas dores. É o conhecimento do Senhor, meus queridos, que nos sustenta em meio ao sofrimento e esperançosos, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E esse Deus é um Deus todo-poderoso. Todo-poderoso. Agora, como é que a gente confia em quem a gente não conhece? Como é que eu entrego a minha ansiedade em alguém que eu não conheço? Eu acho que eu já dei esse exemplo aqui, mas eu me lembro que eu sou a pastora do Arena Kids, e a Ismara é a líder do Arena Kids. E quando, lá atrás, a Ismara entrou para o Arena Kids para servir no Arena Kids, eu comecei a dar algumas responsabilidades para ela, mas eu não conhecia a Ismara. E aí eu me lembro uma vez que a Ismara ficou responsável por montar as barraquinhas do Acampa Dentro. Para quem não sabe, nós teremos o Acampa Dentro agora, 14 de julho, para crianças de 6 anos acima, não, de 8 anos acima. Gente, estou confusa, 6 ou 8, depois vocês vão se informar direito. E é uma noite onde as crianças chegam aqui às 18 horas, dormem aqui e saem no dia seguinte, e nós temos uma noite intensa de programação com essas crianças. É um momento muito bom. Fechei parênteses e voltei na Ismara. E eu cheguei para a Ismara, e a Ismara falou, não, tá bom, era a primeira vez que ela assumia essa responsabilidade. E eu assumi essa responsabilidade. E eu, olhando a situação, querendo delegar na mão da Ismara, mas o meu coração estava como, gente? Ansioso. Será que ela vai fazer? Será que ela vai fazer do jeito que eu pensei? Eu fiquei ansiosa. Eu não consegui descansar totalmente de que a Ismara ia fazer e que ia estar pronto na hora que tinha que estar. Mas o tempo foi passando. Um acampa dentro, 2 acampamentos, 3 acampamentos. E num determinado momento, 1 ano depois, porque eu conhecia a Ismara, eu podia entregar aquela responsabilidade da mão dela e fazer o quê, gente? Descansar. Porque eu conhecia a Ismara, eu pude, eu sei que vai estar pronto, eu sei que vai sair. Mas eu precisei conhecer a Ismara, eu precisei de um tempo de relacionamento com a Ismara para saber que se ela só não faria se tivesse acontecido alguma coisa muito grave. E com Deus não acontece nada muito grave. Ele é sempre fiel, Ele é sempre poderoso, Ele é cheio de vida, Ele é a vida. Nós só podemos entregar as nossas ansiedades para quem nós confiamos. Agora, eu quero lembrar para vocês aqui que fazer parte da família de Deus não requer nenhum esforço seu.
é meramente pela graça. Você foi inserido na família de Deus, se tornou filho, pode chamá-lo de pai, meramente pela graça. Não tem nada que você tenha feito para te colocar nesse lugar. Você se tornou filho pela graça de Deus. Mas, enquanto filhos, nós temos um esforço. O esforço do filho é se relacionar com esse pai. O esforço do filho, ele é relacional. A salvação é de graça, totalmente pela graça de Deus. Mas existe um esforço, que é nós, intencionalmente, buscarmos nos relacionarmos com o Senhor para conhecê-lo. Como Paulo falou, e à medida que nós conhecemos, nós somos renovados, transformados, e nós vamos nos tornando semelhantes a Ele. Vocês concordam comigo que um filho que nunca conversa com o pai, ele permanece sendo filho? Vocês concordam? Vocês concordam comigo? Ele sempre vai ser filho. Mas ele corre o risco de ser um filho que não conhece o coração do pai. Que não conhece o pai. Ontem, o Davi, eu tenho 2 filhos, Benjamin e Davi. Benjamin casou. Está fazendo um ano. Fazendo um ano hoje. Hoje é dia 8. Então, hoje está fazendo um ano que Benjamin casou. E eu tenho o meu filho mais novo, o caçula, o Davi. E aí ontem, sexta-feira, ele chegou para o Erle, meu marido, e falou: pai, vamos comprar uma camiseta da Copa. Quem está animado para a Copa? Gente, se o Brasil depender desse ânimo para vencer, hein? Caramba, vai vencer, não. Vou dar uma segunda chance. Quem está animado para a Copa? Faz assim, força a barra, né? Força a barra. E aí o Davi chegou e falou: pai, vamos comprar uma camiseta da seleção? Ele podia ter ido sozinho, detalhe, ele que ia pagar. Ele não chamou o pai para pagar para ele, não. Ele ia pagar com o dinheiro dele. Davi podia ter ido sozinho? Podia ter ido só com a namorada dele? Mas, intencionalmente, ele chamou o pai para estar com ele. E nós fomos. Aí eu me inseri no programa. Namorada aí, eu falei, eu vou também. E o programa era pegar o metrô, pegar um Uber, pegar o metrô, e ir lá para o Saara, procurar as tais camisas. Quando eles eram crianças, eu e Erle, nós pegávamos ele, na época de Copa, íamos para lá, em busca de figurinhas para completar o álbum. Tinha aqueles gol-gol, vocês sabem o que é aqueles bonequinhos assim? A gente ia para lá trocar. E isso sempre marcou muito a memória nossa, da nossa família. Naquela Copa a gente fez isso, naquela Copa a gente fez aquilo. E aí nós fomos para lá. E no percurso de ida e de volta, Davi pôde observar o pai falando, pregando a palavra para todo aquele que sentava perto do banco dele. Sentava uma pessoa nova, o Erle estava lá evangelizando. O filho pôde ver, testemunhar o que está no coração desse pai. Mas ele só conhece o que está no coração do pai porque ele busca relacionamento com esse pai. O Senhor quer relacionamento seu, meu querido. Requer um esforço intencional da sua parte. 1 Coríntios 2,10 fala que o Espírito Santo, ele busca as profundezas, ele perscruta as profundezas de Deus. E ele traz à tona, para a superfície, porque ele quer revelar essas profundezas, esses segredos dele. Para quem? Para nós, seus filhos. Deus quer intimidade com você. Nosso devocional é a coisa mais importante da vida de um cristão. A coisa mais importante da vida de um cristão é o devocional, é o tempo que ele passa com o Senhor.
a qualidade de tempo que nós estamos na presença do Senhor. E eu quero aproveitar e dizer, meus queridos, oração não é apenas petição. Não é apenas petição. Faz parte da oração, mas não é tudo. Oração fala de nós passarmos um tempo orando, meditando na palavra, de nós ficarmos quietos na presença de Deus, dando tempo para o Espírito Santo falar conosco, ministrar os nossos corações. Às vezes nós estamos tão inquietos, desejosos de outras coisas, que nós não buscamos a presença do Senhor. Sexta-feira passada, nós tivemos aqui, né, Roberta está ali, nós tivemos aqui uma reunião de oração, foi aqui em cima, no altar, e foi um tempo tão maravilhoso, de 20 às 23 horas. Nós estivemos aqui em oração, e nós não viemos para pedir nada. Nós viemos aqui para orar ao Senhor, buscar a sua presença, buscar a sua face, para dizer, Senhor, alinha o nosso coração com o teu. Nós queremos ser aquelas pessoas que ouvem os teus segredos. Nós queremos a tua presença. Nós ansiamos, Senhor, ó Deus, pela tua presença. E foi um momento tão precioso. Essa reunião, ela acontece toda sexta-feira, última sexta-feira do mês. Então, se você quiser se programar, marque aí na sua agenda. A última sexta-feira do mês tem uma reunião que acontece aqui de oração. Venha estar, fazer parte. Jeremias 9, de 23 a 24, Deus diz assim, olha, o rico não se glorie na sua riqueza, o sábio não se glorie na sua sabedoria, o poderoso não se glorie no seu poder, mas se você tiver que se gloriar em alguma coisa, glorifique em me conhecer. E disso eu me agrado. E disso eu me agrado. Agora, queridos, conhecer o nosso Pai, aquele a quem nós somos convidados a lançar, a entregar as nossas ansiedades a Ele, requer que a gente conheça não apenas essa faceta de paternidade, de amor, de bondade de Deus, não que isso não faça parte de um todo, não tem como separar Deus, Ele é um todo. Mas nós também precisamos conhecer a grandeza desse Deus que diz, lance sobre mim as suas ansiedades. Eu gosto muito de estudar sobre os atributos de Deus. Todas as vezes que eu estudo sobre os atributos de Deus, sobre quem Ele é, quem é a sua grandeza, aumenta o temor no meu coração, aumenta a minha alegria, aumenta a minha fé, aumenta o meu desejo de conhecer e conhecer mais o Senhor. Estudar sobre quem Deus é, ativa a sua fé. Sua fé está fraca. Deixa eu dizer, comece a ler sobre os atributos de Deus. Comece a ler. Tem um livro que é um clássico, Atributos de Deus, do A.W. Pink. É um livro de estudo, mas como aquele livro, ele ativa a sua fé, o seu amor por Deus, a sua admiração por esse Deus tão grande. O Tozer, A.W. Tozer, um homem que eu admiro bastante, ele tem 3 livros, Atributos de Deus, 1, 2 e 3. Inesgotável. O ponto é que muitas vezes nós ficamos, quando nós nos convertemos, a gente grava principalmente 3 atributos de Deus. Quais são? Ninguém sabe? Onisciência, onipresença, onipotência. Mas a gente não faz muito uso sobre isso, a gente recebe isso, e isso é extraordinário, isso é sobrenatural. E nós recebemos essa informação e colocamos numa caixinha de natural, de comum. Nós banalizamos aquilo que não é para ser banalizado. A onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, é isso que vai nos convencer a entregar a nossa ansiedade para aquele que cuida de nós. Isaías fala que Deus é o Criador de todo o céu, de toda a terra. Ele é o Todo-Poderoso.
Ele está acima de todas as coisas. Colossenses 1, 16, 17 fala que ele é o supremo de toda a criação. Ele é o Altíssimo. Ninguém se compara a Deus. Deus, ele é independente. Ele não depende de ninguém. Ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é o todo poderoso. O mais elevado. Daniel fala que não é a história que governa Deus, mas é Deus quem governa a história, querido. E mesmo quando parece que está tudo degringolando, está um caos, a palavra de Deus diz, o Salmo está dizendo que Deus, neste exato momento, está nos céus, em seu trono, governando sobre todas as nações. E tudo isso vai cooperar para o plano final de redenção da humanidade. Ele está lá, firme. Ele é onipresente. Ele está com você agora o tempo todo. Ele está aqui no momento mais duro da sua vida, desesperador. Ele está com você, querido. A sua presença está lá. Eu amo saber que Deus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas a seu respeito. Sabe uma coisa que eu gosto de pensar? Deus sabe o que eu não sei. E Ele sabe da melhor forma, foi Ele que me criou. É tão bom a gente encontrar pessoas que sabem o que a gente não sabe. E principalmente Deus que sabe todas as coisas. Ele é Emanuel, querido, Deus conosco. Lance as suas ansiedades sobre mim, porque sou eu quem cuido de você. Nos seus momentos de angústia, de ansiedade, de medo, você vai se lembrar que quem faz esse convite para você não é um pai limitado. Talvez o seu pai tenha sido um péssimo pai. Mas o nosso pai, ele não é limitado. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o supremo sobre toda a terra. Ele não erra. Ele é fiel, outro atributo de Deus. A fidelidade de Deus. E a consequência de nós conhecermos o Senhor é nós aprendermos a descansar nele. Conhecer ao Senhor é igual a ter a nossa confiança aumentada, expandida. E o resultado disso é descanso. Descanso para as nossas almas. Eu estou indo para o fechamento e eu queria compartilhar com vocês uma experiência que a Lúcia Franco, está ali, a Lúcia, dona Caçula, está ali. Família, né? Família está aqui. Lúcia me contou uma experiência de uma vivência familiar. E ela diz o seguinte, ela me contou o seguinte, se eu não for totalmente fiel, vocês me perdoem aí na minha narrativa. Mas ela um dia me disse, e aí quando eu estava preparando a palavra, me veio ao coração o que ela me contou. E aí ela disse que um dia em família, fazendo parte da grande família, tendo comunhão, sentados à mesa, com os irmãos. Eles estavam lá à mesa, era a hora do almoço, eu acho, uma refeição. E aí um dos irmãos da Lúcia, filho da dona Caçula, chegou para se sentar à mesa sem camisa. E aí a dona Caçula olhou para ele e falou assim, meu filho, a hora da refeição, para quem conhece a dona Caçula, ela é bem docinha. Meu filho, a hora da refeição é sagrada. Você não pode sentar à mesa, o senhor está aqui. Você não pode sentar à mesa sem camisa. E aí o filho ficou ali retrucando, mãe, para com isso, nada a ver, não tem problema nenhum, mãe. E a dona Caçula falou para ele, o filho, mas se o presidente da República estivesse aqui, você sentaria sem camisa?
Aí ele respondeu, não, se o presidente da República estivesse aqui, eu não me sentaria sem camisa. Aí a dona Caçula fala para ele, então, meu filho, Jesus é maior que o presidente da República. Então, meu filho, Jesus é o nosso Senhor. Ele é o Rei, o Salvador. Ele é o Todo-Poderoso. E aí o irmão da Lúcia responde, mãe, mas e se o presidente fosse meu pai? Eu poderia estar aqui sem camisa? O irmão da Lúcia teve uma revelação e ensinou para a família toda que o Deus Todo-Poderoso também é esse Pai de intimidade, queridos. Esse Deus grande, poderoso, também é esse que nós podemos tirar a nossa camisa, as nossas vestes, entregar para Ele as nossas máscaras, as nossas ansiedades. Porque, afinal de contas, Ele, além de ser um Pai amoroso, que me perdoou, me trouxe para perto para ser filha, filho, amada, amado dEle. E nós podemos nos despir, porque Ele é, além de Pai, o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Vamos ficar de pé. Ah, Deus, nós, Senhor, podemos lançar a nossa ansiedade sobre o Senhor. Porque o Senhor, além de ser um Pai amoroso, é um Pai todo-poderoso, Senhor. Nós oramos, Senhor, oh Deus, por uma revelação nova, Senhor, da Tua paternidade, da Tua grandiosidade, Senhor. Leva-nos um nível mais profundo de revelação do Senhor. Leva-nos, Senhor, a um nível maior de confiar no Senhor, Pai. Nós queremos ser filhos que descansam, Senhor, oh Deus, porque nós temos a presença do Pai ao nosso lado, Senhor. Nós queremos ser filhos que conhecem o coração do Pai, Deus. Queremos ser aquele que ouve os seus segredos. Nós queremos intencionalmente, Senhor, oh Deus, nos relacionarmos com o Senhor, Pai. Ora la baralachaias. Ora lachaias. Ao que está sentado no trono. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, querido. Cordeiro. Canta com fé. Louve ao Senhor com fé, com intensidade. Deixa o Senhor ouvir a sua voz, declarando a grandeza, a soberania e o poder dele. Seja o domínio pelos séculos dos séculos. Pega a sua voz essa manhã e cante poderoso, poderoso Deus. Esse é o seu Pai, poderoso Deus.
você quer conhecer mais um pouco dessa paternidade dele, desse amor dele, que você quer crescer em revelação, na soberania de Deus, na grandiosidade de Deus. Oh Deus, nós queremos ser filhos, Senhor, oh Deus, que intencionalmente, Senhor, convidam o Senhor para estar conosco, Pai. Intencionalmente nós desejamos, Senhor, oh Deus, passar tempo na Tua presença, Pai. Deus, cava isso nos nossos corações. Senhor, oh Deus, Espírito Santo, coloca esse desejo em nós, Pai, de conhecer mais o Senhor, Pai, de desfrutarmos mais, Senhor, oh Deus, Pai, da Tua paternidade, Senhor. Oh Deus, de desfrutarmos mais, Senhor, oh Deus, da família de Deus. Oh Senhor, Pai, de te chamarmos de Abba. Oh, faz isso em nós, Senhor. Faz isso na sala recreio, Senhor. Oh Deus, move os nossos corações. Senhor, oh Deus, nós te pedimos, poderoso Deus. Não tem interesse, não quer nada em troca, tua vontade é boa.
se não quer nada em troca. De amor perfeito e agradável para mim. Para mim, eu quero, Senhor. Quero conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Seguindo os teus passos, existe um espaço para mim. Para mim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. Nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Nada vai ocupar teu lugar em mim. E ninguém pode ocupar teu lugar em ti. E nada vai ocupar teu lugar em mim. Eu desconheço um outro amor assim. Aleluia. Aleluia, Senhor. Não existe outro amor igual ao teu, Senhor. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração, Senhor, seja exclusivamente teu, Pai. Exclusivamente teu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus. Repete comigo assim: eu fui perdoado. Eu me tornei membro da família de Deus. Eu fui adotada como filho, como filha. Eu recebi o nome de Deus sobre mim. E eu posso chamar Deus de Pai. E o meu Pai, Ele é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Uralabarachaias. É o Todo-Poderoso. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão com o Espírito Santo, seja com cada um de vocês. Essa semana o inimigo não pode te ver, ele não pode te tocar. Porque o sangue do Cordeiro está sobre a sua casa, sobre a sua vida. Você tem um Pai Todo-Poderoso a quem você pode recorrer todos os dias. Aleluia, Senhor. Você tem uma igreja que ora por você, que ora com você. O que você tem semeado na presença de Deus, você vai ter uma colheita? Eu não entendi. Você vai ter uma colheita? E o devocional, como é que é? E o devocional, como é que é? Todos os dias na presença do nosso Pai Todo-Poderoso. Oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque teu é o reino, teu é o poder e tua é toda a glória para sempre. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, obrigada. Vocês estão liberados. Em nome de Jesus. Semana de vitória para nós.